A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar livro de Josué, capítulo 15, do verso 20 até o 63. Vamos concluir o capítulo, né? E também vamos estudar o capítulo 16 e o 17. Então é uma leitura bem extensa, tá? Mas para não ficar cansativo, eu vou primeiro fazer o estudo com vocês, né, desses três capítulos, para a gente aprender com a palavra de Deus. Tem muita lição importante aqui nesses três capítulos. E depois a gente faz a leitura. Quem quiser me acompanhar, fica à vontade e vamos ser edificados pela sua palavra, né? Pela palavra de Deus. Então, me ajuda em oração para fazer esse devocional, tá? Porque eu decidi fazer esse devocional porque eu já estava um tempo sem ler a Bíblia, né? E eu estava lendo outros livros, porque eu já tinha lido a Bíblia 5 vezes, né? Essa é a sexta vez que eu estou lendo. Então, quando a gente lê muitas vezes a Bíblia, a gente acaba tendo um desinteresse. Isso não é bom, tá? E eu vi as pessoas fazendo devocional na internet, aí o Espírito Santo me tocou para fazer isso também. E aqui estou eu, lendo a Bíblia pela sexta vez, só que agora eu tenho esse compromisso de gravar a leitura da Bíblia, tá? Então me ajudem, porque não é fácil, tá bom? Mas com a oração de vocês, eu creio que eu vou conseguir, tá certo? Então vamos começar o estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Então aqui, ó, nestes três capítulos, a lição principal é que aqui está repartindo a terra entre a tribo de Judá, né, no capítulo 15, depois no capítulo 16, a tribo de Efraim, e no capítulo 17, a tribo de Manassés. Então vai falar a herança de cada tribo. E nessas heranças, a gente vai perceber que tem algo em comum, né? Que todas essas tribos, tanto a tribo de Judá, como a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, as três, elas não cumpriram a vontade de Deus, porque o nosso Deus, ele mandou expulsar todos os povos de Canaã, né? Não era para deixar ninguém lá. Mas essas tribos, a tribo de Judá, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, eles deixaram os cananeus habitarem no meio deles, né? A gente vai ver por que eles fizeram isso, por que eles deixaram e quais as consequências disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando Deus dá uma ordem pra gente, nós temos que cumprir, né? Mas como que a gente vai saber se Deus, que ordem que Deus está dando para nós, né? Na Bíblia, você lendo a palavra de Deus, tudo que está escrito ali são ordenanças, são mandamentos que Deus nos dá, né? São orientações. Aqueles que seguem a palavra de Deus e as cumprem são abençoados. Aqueles que não creem no que está escrito ali, ou que creem, mas não dão tanta importância e obedecem a alguma coisa, mas deixam de obedecer a outra, eles estão sendo negligentes e vão sofrer as consequências disso, tá? Igual essas tribos fizeram aqui, tá bom? Então não podemos ser negligentes com a palavra de Deus, tá bom? Então, tanto na leitura da palavra, quando você vai na igreja e escuta uma palavra, ou que alguém te entrega uma revelação, se for de acordo com a palavra de Deus, né? Então a gente tem que ter o discernimento de saber se é um comando de Deus ou não, tá bom? E se sabendo que é de Deus, se está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos que fazer, tá bom? Temos que praticar. Então busquem o entendimento e o conhecimento da palavra e principalmente busquem cumprir a palavra, tá? Para que vocês sejam abençoados. Então aqui a gente vai estudar primeiro a tribo de Judá, tá? Então aqui a tribo de Judá, né? Eles não expeliram os jebuseus dos seus termos por serem fortes e resistentes. Então aqui eles tentaram tirar os jebuseus de lá, só que eles eram teimosos, eles não saíam de lá, né? Eles tinham uma cidade fortificada e era onde é Jerusalém atualmente, tá? Então lá onde fica Jerusalém tinha esse povo que se chamava jebuseus, né? E eles, povo, eram um povo resistente, teimoso. Então eles não saíam de lá, né? A tribo de Judá tentou, mas os jebuseus venceram no cansaço. Eles perdiam a batalha, voltava, resistia e venceu pelo cansaço a tribo de Judá. Então a tribo de Judá permitiu que eles habitassem no meio deles. Então isso acontece muito nas nossas vidas, né? A gente sabe que algo é errado, a gente sabe que então, aparece uma dificuldade na nossa frente e Deus falou para a gente resolver esse problema, só que às vezes a gente perde pelo cansaço, né? Às vezes a pessoa está enfrentando uma enfermidade muito longa e tá querendo desistir do tratamento. Não desista, tá bom? Deus quer que você tenha saúde. Só que tem provas que são mais difíceis, tá bom? Aqui a tribo de Judá desistiu no meio do caminho. Então você que está fazendo tratamento de uma enfermidade difícil, não desista, tá bom? Faz a sua parte. Faz o tratamento, vai na igreja, busca a palavra, oração, jejum, se esforça, faz a sua parte. Deus, ele faz o sobrenatural, faz a sua parte e você vai alcançar a vitória, tá bom? Então a mesma coisa que foi com a tribo de Judá. Eles permitiram porque pela resiliência do inimigo. Então o inimigo, ele é resiliente.
ele vai te tentar de todas as maneiras. Às vezes você vence ele hoje. Hoje você está querendo parar com o vício da bebida. Hoje você venceu, hoje você não foi no bar. E consegue 2 meses, 3 meses. Só que o inimigo não desiste de você. Ele vai te mandando amigos te oferecerem, te chamarem para lugares errados. Então, a palavra de Deus, Jesus Cristo nos ensinou: resiste o mal e ele fugirá de vós, né? Então, continua resistindo, tá bom? Isso é uma luta diária, todo dia. E você vai resistir o mal. Só que se você ceder 1 centímetro, se você ceder uma vez, é difícil depois você se libertar desse problema, tá bom? Isso é o exemplo que a tribo de Judá nos dá aqui, tá? Eles permitiram os jebuseus viverem entre eles. E esse povo jebuseu vai dar trabalho para Israel. Aí lá para frente o rei Davi que vai expulsar esse povo aqui. Só que esse povo é tão resiliente que mesmo o rei Davi expulsando eles de lá, alguns ficaram lá. Tanto é verdade que Davi comprou a terra onde foi construída o templo de Salomão, ele comprou de um jebuseu, santo é Deus. Então, então, mesmo o rei Davi expulsando esse povo de lá, esse povo era tão resistente que alguns deles ficaram e tinham posses lá e eram ricos lá no meio do povo de Israel. E o rei Davi comprou terras de um jebuseu, santo é Deus. Então o inimigo ele é resiliente, tá? Ele não desiste, ele não desiste de você. Então, só que você também tem um Deus que não desiste de você, que ele não dorme nem tosqueneja, santo é Jesus Cristo. Então isso é importantíssimo, tá? Então confia no teu Deus, tá bom? E ele não vai abrir mão de você por nada. Só que você tem que fazer a sua parte. Resiste o mal, tá bom? E Deus vai te dar forças em oração. Você tem que buscar força do Senhor, tá bom? Se você sozinho você não consegue. Busque força do Senhor em oração, indo na igreja, tá bom? E você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora a tribo de Efraim, eles não expeliram os cananeus que habitavam em Gaza, fazendo-os servirem e pagar tributos, né? Então a tribo aqui de Efraim também não conseguiu expelir alguns cananeus, né? O povo que habitava lá em Gaza, né? Em Gaza. E além de permitir o problema entre eles, eles ainda decidiram lucrar com isso, né? Santo é Deus. Então, já que a gente não consegue expulsar esse povo daqui, vamos fazer eles trabalhar para nós e vamos tributar eles, vamos dar imposto para eles. Santo é Jesus Cristo. Né? Então, tem um ditado, né? A que se faz, a que se paga, né? A gente colhe o que planta. Então, como Israel pegou esse povo, não expeliu, já começou desobedecendo a Deus, era para expelir esse povo de lá, né? Era para expulsar eles de lá. Permitiram eles ficar lá. E ainda judiou desse povo, né? Fez eles cobrarem imposto desse povo, fez eles servirem como escravos deles, né? Como servos. Lá na época de Cristo, Roma também fez o povo de Israel ser servo e pagar tributos. E por isso que nosso Senhor Jesus Cristo falou: dá a César o que é de César. Né? Aqui eles estavam pagando o que eles fizeram com outros povos, tá bom? Então a gente paga. Vocês não fizeram o povo. Jesus falou mais ou menos assim, né? Vocês não fizeram o povo de Gaza pagar tributo para vocês? Agora é a vez de vocês, paga tributo para César. Dá a César o que é de César, né? Essa moeda não é dele? Não está aqui a esfinge dele, o rosto dele? Dá a ele e dá a Deus o que é de Deus. Então Deus quer obediência. Por causa dessa desobediência aqui, Israel sofreu não só com Roma, mas sofreu com Babilônia, foi levado cativo, né? Então, então a gente tem que ter obediência. Se a gente tiver o dom da obediência, é o dom mais importante que existe, tá? É o dom da obediência e o dom da caridade. Então sejam obedientes e caridosos e vocês não vão passar por essas dificuldades, tá bom? E aqui vem uma lição que a gente vai aprender com a tribo de Manassés. Santo Deus, do que não fazer, né? Aqui o Josué, quem está acompanhando o estudo sabe que ele é uma tipologia de Cristo, né? Até o nome deles se escreve da mesma maneira, né? Em hebraico, né? Então aqui o Josué ele vai mostrar tolerância zero com quem é arrogante, né? Agora, com quem é humilde, ele é misericordioso. Da mesma forma Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ensinou a serem humildes, a falar com mansidão, né? O último será o primeiro. Então a gente tem que se fazer pequenininho para que Jesus Cristo nos ouça, né? Mas a tribo de Manassés chegou com arrogância diante de Josué. E vamos ver a resposta que o Josué deu para ele. Tolerância zero, Josué aqui, viu? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vou até fazer a leitura com vocês, tá? Dessa parte aqui, porque é importante. Então, no verso 11, vai falar, do capítulo 17, vai falar todas as terras dos cananeus que permaneceram na tribo de Manassés. Então, a tribo de Manassés já começou muito mal. Eles não fizeram a lição de casa deles. Foi o povo que permitiu mais cananeus viverem entre eles. Tá? Então, eles eram um povo que não colocou
a ordem de Deus em prática, tá? Aí eles chegaram até Josué, né? Só que a maneira que eles chegaram até Josué. Verso 12, ó. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Então aqui é mesma coisa, venceram no cansaço a tribo de Manassés, né? Eles tentaram expelir o povo lá, só que desistiram e deixaram eles habitar entre eles lá, né? Aí no verso 13, e sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então aqui, ó, a tribo de Manassés também cobrou imposto desses cananeus aqui, né? Então, da mesma forma que o povo de Efraim também fez. Verso 14. E essa tribo de Efraim e a tribo de Manassés são filhos de José, né? Acho que eles aprenderam bem com o pai deles, né? Santo Deus, porque o pai dele cobrou bastante imposto de todos os povos lá quando ele era governador do Egito, né? O povo trocava terras por comida, então dava muito dízimo, muita porcentagem, muitos juros. O José deixou o Egito muito rico na época da fome lá, né? Então eles aprenderam com o pai deles a cobrar imposto, né? Santo Deus. E só que aqui isso não é bom, né? E vai ter consequências, né? Verso 14 aqui, ó. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Olha a arrogância desse povo aqui, né? Então aqui, primeiro, Moisés já tinha combinado, já tinha falado com eles, Josué também, que as terras seriam divididas lançando sortes, né? Então, não tem como ninguém sair prejudicado, ninguém reclamar, porque iam lançar sortes, né? Não ia ser assim, eu vou escolher esse povo aqui porque eu gosto mais deles. Não, era na sorte. E esse povo aqui, o povo de Manassés, eles não ficaram satisfeitos com as terras que eles ganharam. Eles achavam que mereciam mais, porque eles se achavam um grande povo, né? Vou ler de novo aqui, ó. Então os filhos de José falaram a Josué dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Então aqui ele está se achando grande, né? Deus tem me abençoado aqui, olha como o meu povo é grande, e você me dá só isso aqui de terra, né? Santo é Deus. Vamos ver a resposta do Josué aqui para eles. Glória a Deus. E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então, olha só o que Josué está falando aqui. Vocês não são um povo tão grande, vocês não são uns bonzão? Olha ali as montanhas ali dos refaíns ali e dos ferezeus, né? Vai lá, derruba as árvores lá e pega aquela terra para vocês e põe aquele povo lá, expulsa eles de lá e pega aquela terra para vocês. Vocês não são fortes? Vocês não são grande número? Deus não está abençoando vocês? Vocês não estão insatisfeitos com a terra que eu te dei, né? Que a gente está seguindo aqui o combinado que Deus mandou. Vocês receberam pela sorte, nós tiramos sortes e essas terras foram para vocês. Mas se vocês não estão contentes, sobe lá as montanhas, vence lá os refaíns, que são os gigantes, e vence os ferezeus, que é um povo de batalha com carros fortes lá, né? Vai lá, é de vocês. Vamos lá, vocês são fortão? Toma conta lá, né? Já que vocês não estão satisfeitos com as terras de Efraim que vocês ganharam, né? Se é pouquinho, se é estreitinho para vocês, né? Aqui vamos ver a resposta deles, né? Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre o Bet-seá e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então aqui eles já colocaram em empecilho, né? Mas lá, o povo lá é muito forte, tem carro forte. E mesmo se a gente vencesse aquele povo lá, aquelas terras também não iam ser suficientes para nós. Olha que falta de humildade, olha que arrogância da tribo de Manassés, né? Eles não estavam contentes com nada e sempre colocando defeito nas coisas. Você conhece alguém assim? Que nunca está satisfeito e sempre põe defeito nas coisas? Você é assim? Misericórdia. Josué, ele representa Jesus Cristo. Vocês acham que Jesus Cristo está satisfeito com as suas murmurações? Ou se você conhece alguém assim, você acha que Jesus Cristo está satisfeito com as murmurações dessa pessoa? Ore para essas pessoas. E se você é assim,
ore pedindo misericórdia para Deus, tá bom? Porque Josué não tinha tolerância com esse povo arrogante, que só vive reclamando e pondo defeito nas coisas. E Jesus Cristo também não tem paciência com esse tipo de gente, tá bom? E onde está escrito isso, Marcos? Que Jesus Cristo, ele não é misericordioso? É com os pequenininhos, com quem se arrepende, tá? Com quem é arrogante, Jesus Cristo não tem muita paciência não, tá bom? Vocês viram com os fariseus que eram orgulhosos de serem doutores da lei? Quantas vezes Jesus Cristo repreendeu eles de forma áspera, né? Chamando eles de raças de víboras, né? Com os vendedores que estavam roubando lá no templo. Jesus pôs eles para correr, né? Derrubou as barracas, quebrou tudo lá. Então Jesus Cristo não tem paciência com gente arrogante e com pecador, tá bom? Ele quer que todos venham ao arrependimento e se arrependam. Mas se a pessoa está fazendo coisa errada, ele não está de acordo com aquilo lá que está errado. Tem que ter uma mudança, tá bom? Então ele tratou de limpar lá o templo, ele bateu de frente com os fariseus. Quando aquele jovem rico também chegou também cheio de arrogância para falar com ele lá. Ah, mas por que eu faço para entrar no céu? Aí Jesus Cristo falou, guarda os mandamentos. Aí ele foi se exibir, né? Ah, mas isso aí eu faço desde a minha infância. Isso aí eu tiro de letra. Né? Esses mandamentos aí eu sou fiel, eu sou santo. Eu guardo tudo isso daí. Né? Deu um de bonzão pro mestre, né? Aí o mestre conheceu o coração dele e falou: ah, então tá bom, já que você é tão bom assim, que nem Josué fez aqui com eles, né? Já que você guarda desde a sua infância os mandamentos, já que você tá tão preparado assim, vende tudo que você tem e me segue. Aí aquele jovem rico já caiu o semblante dele, já ficou triste porque ele amava o dinheiro, amava suas posses e saiu com o rabinho entre as pernas. Da mesma forma foi com a tribo de Manassés aqui, Josué fez. Josué fez, vocês não são os fortes, vocês não são os bons? Vai lá na terra dos Refaíns lá, vence os gigantes lá, derruba os bosques, né? É uma terra difícil que tem que cortar as árvores para poder plantar, para poder colocar seu gado lá. Vence os carros fortificados lá dos fariseus lá. É de vocês, vai lá e faz. Vocês não são fortes, vocês não são uma tribo grande, né? Aí eles já vieram todos murchinhos assim. Ah, mas lá é difícil, né? Tem que cortar essas árvores, tem que vencer gigante, vencer carro fortificado, colocando empecilhos, né? Então toma cuidado com a arrogância, vamos tomar cuidado para não sermos arrogantes, vamos ser humildes. Nosso Senhor Jesus Cristo gosta de humildade, tá bom? Se eles tivessem chegado aqui de outra maneira diante de Josué, tenho certeza que tinha tido uma solução bem melhor, né? Aqui Josué vai falar novamente. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes, né? Então aqui ele está falando para eles aqui, ó, já que vocês, Efraim e Manassés, são tão fortes, vão lá. Não é justo mesmo não. O que vocês estão pedindo para mim aqui? Ah, que essas terras são pequenas para nós. É verdade, tá bom, eu concordo com vocês. Então, se vocês quiserem, o que tem para vocês é aquela terra lá, a terra dos Refaíns, as montanhas dos Ferezeus. Tá pequeno para vocês aqui? Toma posse lá, manda eles embora, faz a vontade de Deus, né? Que vocês sejam felizes. Então aqui, se você chegar com arrogância diante de Jesus Cristo, ele vai colocar uma prova maior para você, tá bom? Então chega com humildade, tá certo? E Deus vai abrir as portas do céu para você e vai tirar da situação difícil que você está. Mas se você chegar com arrogância, o nosso Senhor vai colocar mais problema para você, mais dificuldade ainda, para você aprender a ser humilde, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso. Então essa é a lição principal para nós, tá bom? Aí eu vou começar a fazer a leitura, tá certo? E espero que vocês tenham gostado do estudo. É muito importante. Então vamos quebrar o orgulho, deixar de ser arrogante, vamos ser gratos pelo que temos, né? E tudo dar graças ao Pai, né? Como está escrito na palavra. E é isso aí. E Jesus Cristo vai se agradar de nós. Mas se nós formos arrogantes, nós vamos receber a mesma resposta que a tribo de Efraim e de Manassés receberam aqui. E vamos receber bastante problema e dificuldade para a gente aprender a ser humilde, né? Pra gente saber que Jesus é o cabeça da igreja, né? A gente não pode chegar diante dele e falar de qualquer jeito, né? Com arrogância, não. Tem que ter humildade, tá certo? Josué era o líder. Eles tinham que chegar com humildade diante de Josué. Não se engrandecendo, mas mostrando humildade para ganhar o favor do líder, né? Então vamos mostrar humildade para ganhar o favor dos nossos líderes, tá certo? Principalmente do nosso líder maior, Jesus Cristo, o nosso Salvador, tá certo? Então vamos começar aqui a leitura de Josué, capítulo 15. Do verso 20 em diante. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias.
São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom, para o sul, Causeel, Éder e Jaguar, Equiná, e Dimorá e Adala, Equedes e Azor, Etinã, Ezife, e Talém e Bealote, e Azor, Adada, e Quiriote, Esrom, Amã, e Senra, e Molada, e Razargada, e Esmone, e Bet-Palete, e Hazar-Sual, e Berseba, e Bizioteai, Baala, e Fim, e Ezen, e Estolate, e Queril, e Ormá, e Sidaque, e Madmana, e Sanzana, e Lebaote, e Sixim, e Aim, e Rimon, e todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, e Zerá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tápua, e Enã, e Armute, Adulão, Socó, e Azeca, e a Sagrim, e a Aditaim, e a Gedera, e Gederatoim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Ardassa, e Migdal-Gade, e Ditã, Mispá, e Joctel, Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lacnas, e Quitlis, e Giderote, Bet, Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libma, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asmá, e Nezib, e Keila, e Aquzibib, e Maresa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom, e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom até o mar, todos os que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza, os lugares de sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas, Samir, e Talir, e Socó, e Damá, e Kiriate Samá, que é Debir, e Anabe, Estemó, e Anim, e Gozen, e Olem, Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Edumá, e Azã, e Ianum, e Bet-Tapa, e Afeca, e Uná, e Unta, e Kiriate Arba, Ezior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, Zif, e Jutá, e Jezreel, Jequeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Timá, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, Bet-Zur e Gedor, e Marate, Bet, Anote e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriate Baal e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias, no deserto Bet-Arabá, Medim e Secaca, e Nilsan e a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, até onde foi escrito, né? Porque hoje não tem mais lá, né? Eles foram expulsos pelo rei Davi, tá certo? Os jebuseus. Agora capítulo 16, tá? Josué 16. A herança dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a Luza e passa ao termo dos Arqueus até Astarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete até o termo de Beteron, de baixo, e até Gazer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente, era Astarote, Adar, até Beteron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Miqumetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente, a Tanate Siló, e passar por ela desde o oriente a Janoa,
e desce desde Janoa a Astarote e a Narate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tápua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram aos cananeus que habitaram em Gazar, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviram-nos, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. Josué 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abizar, e aos filhos de Eleque, e aos filhos de Asriel, e aos filhos de Siquém, e aos filhos de Éfer, e aos filhos de Símida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofaade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estas são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisá. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme ao dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, e fora a terra de Gileade e Bazã, que é estada além do Jordão, porque os filhos de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e vai este termo à mão direita até aos moradores de Tápua. Tinha Manassés a terra de Tápua, porém Tápua, não no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então desce esse termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. São estas cidades no meio das de Manassés, e o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinham Manassés a Bet-Seão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares em sua jurisdição, e os habitantes de Tanane, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte em um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar, na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Saã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens,
uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas. E pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Então essa foi a leitura desses 3 capítulos, né? E espero que vocês tenham gostado da explicação no começo do vídeo. E quem acompanhou a leitura até aqui, que Deus abençoe vocês, porque a leitura da palavra de Deus edifica nossas almas, né? Então, que Deus abençoe todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje e eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.